A vida é seu maior tesouro. Graças a ela, você acorda todas as manhãs. Pode ter novas chances para corrigir seus erros. Pode dizer que ama e sentir o amor de alguém. Pode ver seus filhos crescerem. Graças à vida, você é capaz de lutar, aprender, perdoar e pedir desculpas. Graças à vida imortal e indestrutível, você pode sentir o carinho daqueles que partiram do mundo antes de você e que continuam vivos. A vida é seu maior tesouro, porque é o presente do Criador. Não misture bondade com mágoa, perdão com ressentimento, alegria com tristeza, fé com descrença. Se o Pai nos deu a vida, não vivamos de qualquer maneira. Tenhamos alegria de viver. O programa espírita feito especialmente para o seu coração. Queridos ouvintes da Boa Nova, estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver. É muito bom estarmos aqui reunidos novamente e estamos fazendo a leitura e comentário do livro A Caminho da Luz, esse belo livro que é do Espírito Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, e nós estamos no capítulo 3º, no capítulo 4º, que fala sobre a civilização egípcia. Daqui a pouquinho, então, nós estaremos trazendo para você todo esse conhecimento dessas raças adâmicas que vieram para a Terra, que se subdividiram em quatro grandes grupos, e um deles é a civilização egípcia. Eu sou Solange Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Nosso abraço a todos os que estão acompanhando esta epopeia, esta leitura com o comentário, porque nós temos recebido muitos e-mails, pessoas têm assistido no YouTube, têm assistido nos canais que transmitem o nosso programa Alegria de Viver e nos escrevem felizes por estarem aprendendo essas lições maravilhosas que Emmanuel nos oferece e que nós temos a honra de levar a você graças à Boa Nova. A Boa Nova, como uma instituição de amor, leva você o melhor que ela pode, apesar das nossas limitações humanas. As obras espíritas são verdadeiros tesouros e você os recebe aí na sua casa pelo carinho dos nossos queridos Alailson Cunha e Luiz Leite. Da campanha O Espiritismo Precisa de Você, SOS, em que você telefona através do número 0800 12 18 38. Você participa com a doação que você desejar. Você pode ser sócio do Clube Amigos da Boa Nova também. Sua participação é importante. Como disse o André agora há pouco, a respeito desse material, desses estudos que estão sendo feitos, seja do Livro dos Espíritos, seja do livro A Caminho da Luz, seja do livro Obreiros da Vida Eterna, Missionários da Luz, No Mundo Maior, quer dizer, existe uma série de livros, principalmente a coleção de André Luiz, no programa O Espírito da Letra, que você também pode estudar junto, e nós recebemos esses e-mails de pessoas que estão aproveitando todo esse conteúdo e se reunindo nas casas espíritas, se reunindo nas suas próprias casas e estudando essas obras. Então, toda essa divulgação é muito importante. E você pode ser essa semente de luz, essa pessoa que vai ajudar a que todo esse conhecimento possa ser difundido no Brasil e em todo o mundo. 0800 12 18 38, participe! Bem, como nós estávamos vendo, estamos no capítulo 4. Na semana passada nós falamos a respeito
iniciamos o título que fala sobre a civilização egípcia. E hoje nós estaremos falando a respeito do subtítulo Os Egípcios e as Ciências Psíquicas. Você quer complementar alguma coisa, André? Não, é só apenas lembrar que nós já falamos sobre a ciência secreta, os sacerdotes que conheciam tudo aquilo que eles traziam de sua outra civilização fora da Terra. Tudo aquilo que era conhecimento que eles não podiam passar para o povo, eles guardaram em segredos, em rituais muito herméticos, só revelando isso para os verdadeiros iniciados. Depois tivemos o politeísmo simbólico. Emmanuel conta que eles já sabiam que havia um único Deus, mas eles reconheciam que o povo precisava de muitos deuses para se contentar, para entender uma certa lógica, uma certa subserviência a forças distintas. Então, aquilo que foi criado como politeísmo, muitos deuses, era uma maneira de ajudar o povo a entender essa realidade. E depois fomos aquele que era o centro da vida do culto egípcio, que era o culto da morte. Eles tinham tanta noção, Solange, de que eles iam embora, eles tinham aquela saudade que o corpo era transitório, que eles são a civilização que mais trabalhou a questão da morte. Inclusive com a lembrança de que eles podiam voltar a nascer em novos corpos, mas que o corpo que eles tinham na Terra era tão precário que parecia o corpo de um bicho. Então eles desenvolveram a ideia de que a alma humana pode renascer num corpo de animal, se comparado o corpo deles na civilização egípcia com o corpo que eles possuíam naquele outro mundo mais avançado que orbitava a Capela, de onde eles haviam sido tirados. Agora, na sequência, nós vamos para o subtítulo que a Solange vai ler para nós a partir de agora. Emmanuel traz para a gente o subtítulo Egípcios e as Ciências Psíquicas. Vamos lá então. As ciências psíquicas da atualidade eram familiares aos magnos sacerdotes dos templos. O destino e a comunicação dos mortos, assim como a pluralidade das existências e dos mundos, eram para eles problemas solucionados e conhecidos. O estudo de suas artes pictóricas positivam a veracidade destas nossas afirmações. Emmanuel está afirmando que os antigos egípcios conheciam todas estas coisas que hoje são conhecidas através do entendimento das ciências psicológicas, das ciências psíquicas atuais. Nós temos a sobrevivência, na doutrina espírita, por exemplo, a nossa imortalidade, o fim do corpo não significando o fim da alma, o contato com o mundo invisível, a multiplicidade das vidas, dos mundos, tudo isto os sacerdotes daquela época sabiam. E para você entender como isso não é mentira, basta que se analisem com calma todas as manifestações das pinturas que os egípcios faziam em suas tumbas, em seus templos, as esculturas, tudo aquilo que está revelado ali é um atestado de uma verdadeira ciência do mundo invisível, que hoje nós estamos, graças à doutrina espírita, com mais clareza conhecendo, sem os símbolos, sem os mistérios, espiritismo sem mistério. Mas naquela época, como o povão não entendia quase nada, eles tinham que ter essas ciências envoltas no mistério. Então, para isto, por isso que nós temos 3 idiomas nesse antigo Egito. Nós temos o idioma simples, que é o demóticos. Demótico? O demótico o demo é povo, é a língua do povo, demótico. Era um idioma que era falado para o povo entender. Depois nós temos o segundo idioma, que é o hierático, que é um idioma sagrado, que não era para o povo não entendia o hierático. Sagrado é a linguagem sagrada. E depois nós tínhamos a linguagem oculta, que era o hieróglifo. São 3 níveis de linguagem e de saber. O hieróglifo, que era o sagrado grafado na pedra, segundo aqueles símbolos, que tinham várias interpretações. Então nós vemos que eles conheciam estas realidades do mundo invisível, como Emmanuel vai continuar a explicar agora. Num grande número de afrescos aqui são aquelas pinturas nas paredes. Então Emmanuel diz, num grande número de afrescos, apresenta-se o homem terrestre acompanhado do seu duplo espiritual. Do seu perispírito, do seu corpo, o corpo da sua alma, que eles chamavam de Ka.
eles têm um duplo, sai do corpo este outro corpo. Os papiros nos falam de suas avançadas ciências nesse sentido, e através deles podem os egiptólogos modernos reconhecer que os iniciados sabiam da existência do corpo espiritual pré-existente, que organiza o mundo das coisas e das formas. Seus conhecimentos a respeito das energias solares com relação ao magnetismo humano eram muito superiores aos da atualidade. Desses conhecimentos nasceram os processos de mumificação dos corpos, cujas fórmulas se perderam na indiferença e na inquietação dos outros povos. Então nós estamos vendo aqui Emmanuel confirmando que nessas manifestações pictóricas, nessas pinturas, estão verdadeiros tratados que explicam este saber do Egito. Este saber que vem desde então intrigando os atuais cientistas, mas que para as realidades espirituais são muito claras. A existência do perispírito como fator organizador da forma física, pré-existente ao corpo de carne, o magnetismo solar, a condensação das energias, as formas geométricas usadas na construção das pirâmides e nos processos da mumificação, envolvendo todo o preparo daquele que era a última veste da alma do falecido. Todas essas inteligências de antigamente sabiam e grafaram isto para o encanto dos homens atuais buscarem decifrar. Seus reis estavam tocados do mais alto grau de iniciação, enfeixando nas mãos todos os poderes espirituais e todos os conhecimentos sagrados. É por isso que a sua desencarnação provocava a concentração mágica de todas as vontades no sentido de cercar-lhes o túmulo de veneração e de supremo respeito. Não se tratavam os primeiros faraós de seres assim, casuais, de seres fortuitos, de seres sem preparo, apenas sucessores na linha sucessória. Não, eram espíritos talhados com conhecimento, com saberes e que dominavam isso, né? Então eram líderes que, quando de verdade deixavam a vida física, eram venerados, eram cultuados por todos os seus súditos. Com muito respeito, muita veneração. Emmanuel diz ainda: esse amor não se traduzia apenas nos atos solenes da mumificação. Também o ambiente dos túmulos era santificado por um estranho magnetismo. Os grandes diretores da raça, que faziam jus a semelhantes consagrações, eram considerados dignos de toda a paz no silêncio da morte. Nessas saturações magnéticas, que ainda aí estão a desafiar milênios, residem as razões da tragédia amarga de Lord Carnarvon e de alguns dos seus companheiros que penetraram em primeiro lugar na câmara mortuária de Tutancâmon. E ainda por isso é que, muitas vezes, nos tempos que correm, os aviadores ingleses observam o não funcionamento dos aparelhos radiofônicos quando as suas máquinas de voo atravessam a limitada atmosfera do Vale Sagrado. O Vale dos Reis, onde está o túmulo de Tutancâmon, ele apresenta algumas anomalias magnéticas nas transmissões radiofônicas, segundo contavam os antigos aviadores que passavam por ali com as suas máquinas daquele tempo. E é interessante que o Lord Carnarvon, a Solange vai ler para nós. Ele fala o seguinte, que o Lord Carnarvon, a que ele se refere, ele foi o patrocinador das escavações que descobriram a tumba secreta do faraó Tutancâmon. E um dos homens que lá, naquele momento, quando foi descoberto, o Lord entrou na câmara. Ele foi um dos primeiros, juntamente a abrir, com né? o escavador. Isso. Sua morte, ocasionada por uma infecção após ser picado por um inseto, foi atribuída à maldição contra os que incomodam o sono de um faraó, a exemplo de outras tragédias ocorridas com os que participaram daquela excursão.
Nós temos inúmeras... Havia uma maldição, né, André? De quem entrasse na tumba, de quem violasse uma tumba do faraó, ele teria uma morte. Sofreria alguma coisa, muito, era uma maldição para quem... Isso infelizmente aconteceu com várias pessoas, inclusive trabalhadores que ajudaram a tirar. Agora, a ciência moderna não sabe direito atribuir isso, se bem a um fungo, se bem ao contato com aquele ar muito tempo lacrado, alguma bactéria que ficou ali, não se sabe o que, mas eles... Várias pessoas da expedição vieram a falecer posteriormente. A história conta, inclusive, da morte do cachorro de Lord Carnarvon, que estava lá na Inglaterra, no mesmo instante que o seu dono morre no Egito. Agora, o arqueólogo que fez essa descoberta, você lembra o nome dele? O Lord... Não. Mas daqui a pouco eu lembro. Esse arqueólogo, ele não morreu. Engraçado, ele também entrou na câmara, ele também esteve ali, ele esteve à frente das escavações, mas ele não pereceu. Ele continuou vivo por vários anos, escreveu livros, ficou muito famoso. E então não se sabe direito o que poderia ter gerado esta maldição, mas é o magnetismo, segundo alguns dizem que era a perturbação, era a maldição da múmia, não é? Isso mesmo. Bem, agora Emmanuel fala para a gente a respeito das pirâmides. A assistência carinhosa do Cristo não desamparou a marcha desse povo cheio de nobreza moral. Enviou-lhe auxiliares e mensageiros, inspirando-o nas suas realizações, que atravessaram todos os tempos, provocando admiração e o respeito da posteridade de todos os séculos. Aquelas almas exiladas, que as mais interessantes características espirituais singularizam, conheceram em tempo que o seu degredo na Terra atingia o fim. Impulsionados pelas forças do alto, os círculos iniciáticos sugerem a construção das grandes pirâmides que ficariam como a sua mensagem eterna para as futuras civilizações do orbe. Esses grandiosos monumentos teriam duas finalidades simultâneas. Representariam os mais sagrados templos de estudo e iniciação, ao mesmo tempo em que constituiriam para os pósteros um livro do passado, com as mais singulares profecias em face das obscuridades do porvir. Isso, Solange, é uma coisa interessante que a ciência também vem atestando. Existem estudos métricos que relacionam as medidas da Grande Pirâmide, a pirâmide chamada de Quéops, com eventos na história humana, simbolicamente representadas nas formas que os corredores, as passagens, as galerias apresentariam. Então, há inclusive várias obras de natureza, vamos dizer, especulativa, porque na verdade são ilações, são imaginações referentes não a uma invenção, mas se você pegar o tamanho, a metragem, o corredor, a subida e colocar isso, considerando cada centímetro, cada metro, um ano, você vai ter uma coincidência de eventos traumáticos na humanidade, como este que Emmanuel está citando aqui, representando uma forma de revelar ao futuro eventos que depois, com o transcorrer dos séculos e milênios, vão se confirmando. E também, André, me parece que as pirâmides, o posicionamento das pirâmides, elas, quando foram construídas, elas estavam alinhadas às estrelas de Órion. Isso mesmo. Alguma coisa assim. Isso, há um posicionamento muito exato entre as três pirâmides e as estrelas do cinturão de Órion, chamado cinturão do caçador, né? O Órion, que seriam na nossa cosmogonia popular as Três Marias, as chamadas três estrelas das Três Marias. A posição das estrelas representada pelas três pirâmides, Quéops, Quéfren e Miquerinos, ela está alinhada da mesma forma. E é interessante também que há uma cidade sagrada no México, onde pirâmides mexicanas
também estão se alinhadas posicionam. na mesma posição de Órion, das chamadas Três Marias. São coisas interessantes que nós vemos que isso não é o acaso, né? Exato. Existe um porquê de tudo isso. Bem, mas ele continua. Levantaram-se dessa arte as grandes construções que assombram a engenharia de todos os tempos. Todavia, não é o colosso de seus milhões de toneladas de pedra, nem o esforço hercúleo do trabalho de sua justaposição o que mais empolga e impressiona a quantos contemplam esses monumentos. As pirâmides revelam os mais extraordinários conhecimentos daquele conjunto de espíritos estudiosos das verdades da vida. A par destes conhecimentos, encontram-se ali os roteiros futuros da humanidade terrestre. Cada medida tem a sua expressão simbólica relativamente ao sistema cosmogônico do planeta e à sua posição no sistema solar. Ali está o meridiano ideal que atravessa mais continentes e menos oceanos, e através do qual se pode calcular a extensão das terras habitáveis pelo homem. Bem, aqui esse parágrafo ainda continua e nós vamos retomá-lo no próximo bloco para que a gente possa ter o tempo aí de explicar adequadamente. Por enquanto, nós vamos ter que fazer um intervalo, não é? E olha, o nome do arqueólogo é Howard Carter. Isso mesmo. O arqueólogo Carter, que foi escavar a tumba de Tutankhamon, que era financiado por Lord Carnarvon, que estava lá na Inglaterra, o homem da grana, e que depois foi ao Egito para abrir, junto com Howard Carter, a tumba intocável do faraó Tutankhamon. Isso mesmo. Programa Alegria de Viver, nós faremos um breve intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta. Estamos apresentando o programa Alegria de Viver. Programa Alegria de Viver está voltando. Nós estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, nós estamos fazendo a leitura e o comentário do livro A Caminho da Luz, livro que é do Espírito Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estamos no capítulo 4, que fala sobre a civilização egípcia, e no bloco anterior estávamos falando a respeito das pirâmides, no subtítulo das pirâmides. Então nós vamos dar continuidade à leitura do parágrafo para que a gente possa depois ter um entendimento melhor. Antes disso, Solange, deixa eu comentar uma coisa. Nós não falamos ainda, mas já foi lido aqui no bloco anterior. Os egípcios foram, das 4 raças, aquela única que teve presciência de que eles seriam devolvidos ao planeta original. E eles então, como diz Emmanuel aqui, olha, aquelas almas exiladas que as mais interessantes características espirituais singularizavam, eles eram detentores daquela singularidade, que eram os bons, os melhores, os menos atrasados, conheceram em tempo que o seu degredo na Terra atingia o fim. Eles não estariam mais presos ao mundo físico da Terra, eles seriam levados de volta. E a partir disso, Solange, eles foram aconselhados, inspirados pelos prepostos espirituais que os dirigiam, a deixar gravado, como ele diz aqui, impulsionados pelas forças do alto, os círculos iniciáticos, os seres, os sacerdotes que tinham conhecimentos ocultos, sugeriram a eles a construção das grandes pirâmides. As forças do alto inspiraram para que as grandes pirâmides fossem construídas, que ficariam como uma mensagem eterna para as futuras civilizações da Terra. Monumentos grandiosos com 2 finalidades, representando os sagrados templos de estudo e de iniciação, ao mesmo tempo em que seriam um livro do passado com as mais singulares profecias para o futuro. E agora, na parte final deste trecho, ele diz assim: as pirâmides revelam os mais extraordinários conhecimentos daquele grupo de espíritos estudiosos das verdades da vida. Ao lado desses conhecimentos, encontram-se nas pirâmides os roteiros futuros das verdades da vida. Os futuros da humanidade da Terra,
Cada medida, olha Emmanuel dizendo aqui, cada medida tem a sua expressão simbólica relativamente ao sistema cosmogônico do planeta isso, hein? e a sua posição no sistema solar. Todas as medidas das pirâmides têm relação com as medidas da Nós Terra, com as falando medidas disso. das estrelas. Exatamente. E entre outras características, não é? O meridiano ideal, o que passa pela pirâmide é o meridiano que, circundando a Terra, dá mais... a linha atravessa o maior número de continentes, o menor número de oceanos, e através das quais se pode calcular a extensão das terras habitáveis pelo homem, a distância aproximada entre o Sol e a Terra. Pode ler. Pode seguir, vai em frente. A longitude percorrida pelo globo terrestre sobre a sua órbita no espaço de um dia, a precessão dos equinócios, bem como muitas outras conquistas científicas que somente agora vêm sendo consolidadas pela moderna astronomia. Tudo isso revelado por aquele mapa em pedra que os iniciáticos do Egito foram inspirados a construir e deixar como um documento póstumo. Exatamente. Bem, Emmanuel vai falar para a gente agora a respeito da redenção. Depois dessa edificação extraordinária, os grandes iniciados do Egito voltam ao plano espiritual no curso incessante dos séculos. Com o seu regresso aos mundos ditosos de Capela, vão desaparecendo os conhecimentos sagrados dos templos tebanos, que por sua vez os receberam dos grandes sacerdotes de Mênfis. Aos mistérios de Ísis e Osíris sucedem-se os de Eleusis, naturalmente transformados nas iniciações da Grécia Antiga. Em algumas centenas de anos reuniram-se de novo nos planos espirituais os antigos degredados, com a sagrada bênção do Cristo, seu patrono e salvador. A maioria regressa, então, ao sistema da capela, onde os corações se reconfortam nos sagrados reencontros das suas afeições mais santas e mais puras. Mas grande número desses espíritos, estudiosos e abnegados, conservaram-se nas hostes de Jesus, obedecendo a sagrados imperativos do sentimento e ao seu influxo divino, muitas vezes têm reencarnado na Terra para desempenho de generosas e abençoadas missões. Que coisa mais bonita, não é? Você vê que eles, depois de terem feito todo o avanço, eles obtiveram o alvará para regressar. E boa parte deles realmente foi de volta para o sistema de Capela, naquele planeta que orbita essa estrela, de onde eles haviam sido retirados. Agora, ao mesmo tempo que a boa parte foi embora, outros, tocados pelo esforço de Jesus em ajudar a humanidade a evoluir mais depressa, ao invés de irem de volta para a sua família espiritual, eles aceitaram aqui permanecer, voluntarizaram-se, eles se tornaram voluntários do bem no esforço de ajudar esta humanidade a que ela mesma pudesse crescer mais depressa, a fim de também cooperar com Jesus, que foi o fiador da recuperação de todos eles, recolhendo-os e ajudando-os a melhorar. Eles deram então a partir de então, não fica bom, né? Eles deram a partir de então esta prova de amor e de gratidão ao divino amigo, permanecendo aqui e renascendo na Terra várias e várias vezes, se alternando, tomando corpo entre os homens, para trazer informações, para trazer aquele apoio de conhecimento, de exemplo, para que os homens da Terra pudessem evoluir mais depressa, não é? E a gente vê, André, que antes disso também, aqueles mistérios contidos no Egito Antigo, eles se transferiram para a Grécia, né? Para os templos da Grécia Antiga, onde também os povos continuaram a ter um entendimento um pouco maior daquilo que estava sendo ensinado. Mas ainda assim são representações mais pobres do que eram nos mistérios de Ísis e Osíris. Isso. Passam a ser representados nos mistérios de Eleusis, que eram entidades, cultos das deusas agrícolas,
Deméter e Perséfone. Então faziam referência às forças da natureza, alguma coisa, mas não era tão profundo quanto era no sentimento egípcio primitivo, daquelas tradições ocultas, esotéricas. Então você vê que elas vão se sucedendo, essas civilizações, elas vão se transportando de uma região para outra, mas quando fazem essa mudança, como se tratam de povos com histórias diferentes, eles não guardam todo o conhecimento verdadeiro, que eles não conseguem captar tudo. Então, eles vão herdando partes do saber, que é o que acontece com os gregos, que não tinham uma ligação profunda com os egípcios, a não ser... E às vezes e também dizem que nem tiveram acesso a toda aquela informação dos egípcios, daqueles sabedores, conhecedores mesmo, né? Eles não tiveram acesso a todas as informações. Então nós vemos que Emmanuel está dizendo que a partir da construção das grandes pirâmides, quando termina essa epopeia das grandes pirâmides, esses espíritos começam a voltar para o plano espiritual. E aqueles que vão renascer são espíritos que vão dar continuidade à civilização egípcia, mas que não têm a profundidade que eles tinham. E a maior parte volta, enquanto que alguns continuam vindo, eventualmente, tomando novos corpos, seja no Egito, seja fora do Egito, para ajudar a evolução dos que ficaram aqui. É isso mesmo, muito bonito. Bem, aqui nós encerramos então o entendimento da civilização egípcia. Emmanuel agora vai entrar na organização hindu. Nós vamos, no próximo programa, falar da outra raça decorrente da imigração ou do degredo dos capelinos, que é a hindu, as castas da Índia, que compuseram também um agrupamento bastante coeso com outras afinidades, diferente da dos egípcios. Foram 4, os egípcios, os das castas hindus, o povo hebreu e os árias. Os da raça branca europeia. Isso, que comportam os gregos, os latinos, os celtas, os germânicos, os eslavos. Todos esses fazem parte do grupo ária. Isso, que é um outro povo que também é oriundo dessa região de Isso Capela. mesmo, mais pra frente a gente vai explicar tudo isso e tem muita coisa boa, né, André? Isso mesmo. Infelizmente nós vamos ter que encerrar nosso programa, nós agradecemos a sua participação e deixamos o nosso convite, como sempre, para vocês, se gostarem, quiserem estudar conosco no programa Espiritismo Sem Mistério. Nós estamos fazendo o estudo do Livro dos Espíritos de 15 em 15 dias. E você pode interagir conosco na TV Mundo Maior todas as quartas-feiras a partir das 16... Perdão, todas as terças, André, a partir das 16 horas. Quartas não, as terças. Terças-feiras. A partir das 16 horas no estudo ao vivo. Então você pode interagir conosco, enviar suas perguntas, obter respostas, é muito interessante. Uma terça-feira é o Livro dos Espíritos, comigo e com a Solange, e a outra terça-feira é a irmã Eliana com a Poliana, falando do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas toda terça-feira tem Espiritismo Sem Mistério na TV Mundo Maior. E você que gosta de estudar, não se esqueça, nós temos o nosso programa também que trata da obra de André Luiz, O Espírito da Letra. Estamos apresentando os capítulos do livro no Mundo Maior. Você pode acompanhá-los todos nos offlines, no YouTube da TV Mundo Maior ou no YouTube da TV Alvorada Espírita. Também nós estamos apresentando os mesmos programas. Já fizemos 5 livros de André Luiz e, se Deus permitir, estaremos começando em breve o próximo, que será o livro Libertação. É isso mesmo. Também, caso esses horários não sejam interessantes para você, toda quarta-feira à noite, a partir das 20 horas, na TV Alvorada Espírita, você também pode estudar conosco o Livro dos Espíritos, www.tvalvoradaespírita.com.br. Participe, existem várias possibilidades de estudo, de aprendizado, então não fique aí não, morgando, como a gente diz. Não, pega seu livro, seu caderno, vamos aproveitar cada minuto que corre, é um tempo que a gente está desperdiçando. Tudo isso é muito importante. Nós agradecemos a sua participação, que essa semana seja de muita paz e até a próxima edição do programa Alegria de Viver. Vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa vibração. Senhor, obrigado por nos ajudar a compreender
Como é bela a solidariedade entre as almas. Como o amor compreendido de forma assim tão plena possibilita que as criaturas adiem a própria felicidade para construir a felicidade dos infelizes, para ajudarem os infelizes a acordarem para si mesmos. E com isso, adiando o desfrute que merecem, representam a mão divina que esquece de si própria para dar esperança, para tirar do atoleiro aqueles que chafurdam no lodo sem saberem onde estão. Como é lindo entender, Senhor, a solidariedade entre as moradas na casa do Pai, em que espíritos vivem suas dificuldades evolutivas, mas podem tornar-se mensageiros, podem ser aqueles enviados a ajudarem outros rincões, como se nós deixássemos as grandes cidades e embreássemos nas várzeas perdidas, nos igarapés afastados, para levar ensinamentos de higiene, de saneamento básico, para tratarmos de doenças tão simples, mas que matam, para ensinar a cozinhar melhor os alimentos, para dar noções de encanamentos hidráulicos, de reservatórios de proteção da água que se vai beber. Ah, querido amigo, quantas vidas são salvas por esses abnegados sacerdotes da medicina que renunciam ao luxo das cidades, ao conforto de seus veículos e ombreiam com os miseráveis no meio de mosquitos e bichos peçonhentos para ajudá-los a que um dia eles também se tornem médicos. E assim, centenas e centenas de criaturas encarnadas e desencarnadas correspondem ao chamamento da divindade em favor da bondade. E esquecidos, mas ao mesmo tempo reconhecidos pela lei do universo, são a mão do Criador no caminho da criatura. Benditos esses que foram embora, Senhor, porque mereceram voltar, por terem melhorado. Mas, Senhor, muito obrigado por aqueles que ficaram, por estes seres devotados que nos amaram apesar da nossa animalidade e que com a sua bondade aceleraram o progresso, ajudando os que permanecem presos ao mundo de prova e expiação a sonharem um dia com a possível regeneração. Que estas almas, onde estiverem, aqui administrando juntamente contigo os benefícios da esperança, recebam a nossa lembrança, a nossa gratidão, a nossa prece em forma de canção, que sempre aqui deixamos, agradecidos por aquilo que têm feito, pelo sofrimento que carregam no esquecimento de si mesmos, por nos fazerem melhores. Muita paz. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com
te ajudá-lo